Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 9. Tens-te queixado de receberes cartas minhas, escritas sem grandes pruridos de estilo. Mas quem é que escreve com pruridos, senão aqueles cuja pretensão se limita a uma eloquência empolada? Se nós nos sentássemos a conversar, se discutíssemos passeando de um lado para o outro, o meu estilo seria coloquial e pouco elaborado, pois é assim mesmo que eu pretendo sejam as minhas cartas, que nada tenham de artificial, de fingido. Se isso fosse possível, eu preferia mostrar-te o que sinto em vez de dizer, mesmo que eu estivesse discutindo contigo, não me iria pôr na ponta dos pés, nem fazer grandes gestos, nem elevar a voz. Tudo isto seriam artifícios de oradores, enquanto a mim me bastaria comunicar-te o meu pensamento, num estilo nem grandiloquente nem vulgar. De uma coisa apenas eu te quereria convencer, de que sentia tudo quanto dissesse, e não apenas que o sentia, mas que o sentia com amor. Ninguém beija uma amante do mesmo modo que beija os filhos, e, no entanto, mesmo nas carícias puras e comedidas de pais para filhos, está claramente visível a afetividade. Hércules me ajude. Eu não quero que as palavras inspiradas por um tão magno assunto sejam excessivamente frias e secas, pois a filosofia não deve renunciar por completo ao talento literário. Mas também não há que dar demasiada importância às palavras. O nosso objetivo último deve ser este: dizer o que sentimos, sentir o que dizemos, isto é, pormos a nossa vida de acordo com as nossas palavras. Imagina um mestre qualquer, se a impressão que tu sentes, contemplando as suas ações, é idêntica à que tens, ouvindo seu discurso. Esse mestre atingiu o seu propósito. Observemos a qualidade dos seus atos, a fluidez do seu discurso, entre ambos a mais perfeita unidade. As nossas palavras não visam o prazer literário, mas sim a pertinência. Se a eloquência surge, por assim dizer, naturalmente, sem esforço, ou quase, deixemo-la acompanhar as mais nobres ações e realçar não a sua presença, mas a ação em si. As restantes artes dirigem-se exclusivamente à inteligência, ao passo que a filosofia é a atividade por excelência da alma. Um enfermo não exige do médico o brilho do estilo, se, todavia, o mesmo homem que sabe tratar da doença é também capaz de explicar, no estilo agradável, qual tratamento a seguir deverá fazê-lo. Isso não significa que o doente se considere muito afortunado por ter encontrado um médico eloquente, tal como de nada adianta que um piloto experimentado seja simultaneamente um belo homem. Para que acariciar meus ouvidos? Para que deleitá-los?
Apliquem-me um cautério, uma lanceta, uma dieta rigorosa. Esta é a tarefa real. A tua preocupação deve ser a de sanar uma enfermidade enraizada, grave, generalizada. A tua tarefa é tão ingente como a de um médico que trata uma epidemia. Para que preocupar-te com as palavras? Dá-te por satisfeito se estiveres à altura dos teus deveres. Quando aprenderás as grandes lições da filosofia, quando interiorizarás a lição aprendida de modo tal que nunca mais a esqueças, quando porás à prova a teoria. Na filosofia, não basta, como é o caso nas outras ciências, confiar na memória. Devemos pô-la à prova através da ação. Para ser feliz, não basta conhecer a teoria, há que pô-la em prática. Que estás dizendo? Abaixo do nível superior não existe qualquer gradação? Ou se atinge a sapiência, ou se cai no abismo? É exatamente assim, segundo eu penso. Quem vai progredindo no estudo da filosofia pertence ainda ao número dos não sábios, embora esteja a uma grande distância do comum dos mortais. Mesmo entre os estudiosos da filosofia, existem consideráveis diferenças. Há autores que dividem tais estudiosos em 3 classes. A primeira classe abarca aqueles que, embora ainda não atingindo a sapiência, já se encontram muito perto de o conseguir. O próprio fato de estarem perto, contudo, implica que a sapiência ainda lhes é exterior. Se me perguntas que classe de homens é esta, a minha resposta será: são os que se libertaram já das paixões e dos vícios e adquiriram os conhecimentos necessários a esse fim, sem conseguirem ainda prosseguir nessa via, com confiança inabalável. Não alcançaram ainda na prática o sumo bem, mas já não lhes é possível voltar aos vícios abandonados. O ponto a que chegaram já não admite retrocesso, mas ainda não têm uma noção clara sobre si mesmos, ou conforme eu me lembro de já ter escrito em outra carta, não sabem que sabem. Já lhes é dado gozar do seu bem próprio, mas ainda não confiam nele sem reservas. Esta classe de estudiosos é definida por outros autores como abarcando os que já se libertaram das doenças da alma, mas ainda não das paixões, e que, portanto, ainda estão numa posição pouco segura, pois apenas está ao abrigo do mal, quem expulsou de si o mal por completo. Por outro lado, só pode expulsar de si o mal aquele que, em seu lugar, atinge por completo a sapiência. Já muitas vezes te tenho dito qual a diferença entre as doenças da alma e as paixões. Vou recordar-te uma vez mais. Doenças da alma são os vícios bem enraizados e violentos, tais como a avareza ou a ambição. Tais vícios ocupam a alma com tanta intensidade que se transformam em enfermidades crônicas. Numa palavra, a doença da alma é um juízo de valor que persiste no erro. Por exemplo, considerar muito desejáveis coisas que são apenas relativamente desejáveis. Se quiseres, ainda tens aqui outra definição: desejar ardentemente coisas que apenas relativamente são de desejar, ou são absolutamente não desejáveis, ou atribuir um grande valor a coisas que pouco ou nenhum valor têm. As paixões, essas são impulsos da alma, condenáveis, súbitos e intensos, os quais, se tornarem frequentes e não forem refreados, podem degenerar em doenças da alma, um pouco à maneira do catarro que, se apenas momentâneo, ocasional, se limita a provocar tosse, mas se tornar contínuo, crônico, degenera em tuberculose. Em conclusão, os estudiosos mais avançados
já estão libertos das doenças da alma, mas conquanto próximos da perfeição, encontram-se ainda sujeitos às paixões. A segunda classe compreende aqueles que se conseguiram libertar das principais enfermidades da alma e das paixões, mas não a ponto de gozarem definitivamente de um estado de perfeita tranquilidade. Por outras palavras, estão ainda sujeitos a retroceder ao estágio precedente. A terceira classe já está liberta de numerosos e consideráveis vícios, mas ainda não de todos. Está livre da avareza, mas sujeita ainda à ira. Já não é tentada pelo prazer, mas é-o ainda pela ambição. Está liberta do desejo, mas não do tremor. E no que toca aos objetos de temor, pode mostrar-se firme perante alguns, mas ceder perante outros. Por exemplo, não recear a morte, mas ter medo da dor física. Meditemos um pouco neste ponto. Já seria muito bom para nós se nós pudéssemos incluir nesta terceira classe. A segunda classe atinge-se através de uma favorável disposição natural e de uma intensa e assídua aplicação ao estudo. Nem por isso, contudo, devemos menosprezar a terceira classe. Pensa na quantidade de males que vês à tua volta. Vê como não há crime que não seja praticado. Como dia a dia a perversidade vai progredindo, como a maldade graça na vida pública e na vida privada. E assim perceberás como já é muito bom o fato de não pertencermos ao número dos piores. Dir-me-ás, tem esperança nas minhas possibilidades de vir a atingir a classe mais elevada. Tal esperança é para nós mais um voto que uma promessa. Vê como estamos sujeitos a pressões, como buscamos a virtude, dilacerados entre toda espécie de vícios. Até sinto vergonha de o dizer, somos apenas honestos nas horas vagas. Mas que recompensa enorme nos aguarda se formos capazes de romper com as nossas obrigações sociais e com os nossos males inveterados. Deixaremos de ser movidos pelo desejo ou pelo medo. Não nos perturbará o terror, não nos corromperá o prazer, não nos assustarão nem a morte nem os deuses. Ficaremos a saber que nem a morte é um mal, nem os deuses existem para causar o mal. Tão pouco valor tem a morte que ataca como o corpo que é atacado. As regiões mais altas do ser não têm possibilidade de ocasionar o mal. Se um dia sairmos deste mundo de lama para as regiões sublimes e superiores, teremos à nossa espera a tranquilidade da alma e, eliminada todas as causas do erro, obteremos a liberdade absoluta. Queres saber em que consiste a liberdade? Em não temermos nem os homens nem os deuses, em não desejarmos nada do que seja imoral ou excessivo, em termos o maior domínio sobre nós próprios, sermos donos de nós mesmos, é um bem inestimável. Ameaças cortar relações comigo, se não te der parte de todas as minhas ações diárias. Ora, vê com que franqueza eu te abro a minha vida, se até isto te vou confessar. Ando a escutar as lições de um filósofo. Já há 5 dias que frequento a sua escola, onde assisto desde as 2 horas da tarde às suas preleções. Bela idade para ir à escola. E por que não? Não será o cúmulo da insensatez desistir de estudar só porque há muito tempo já que se deixou a escola? Ora essa, então eu hei de pôr-me ao nível dos miúdos, dos adolescentes? Dar-me-ei por muito satisfeito, se a minha velhice me não der outros motivos de que me envergonhe. A escola de filosofia aceita gente de todas as idades. Então, é para isso que envelhecemos, para imitar os jovens? Pois se eu, apesar de velho, posso ir ao teatro e ao circo, se não há combate de gladiadores a que eu não assista, por que hei de envergonhar-me
de ir assistir às lições de um filósofo. Temos de estudar enquanto formos ignorantes. E se é verdadeiro provérbio, temos de aprender até morrer. Em nenhum caso, aliás, o ditado se aplica melhor do que neste. Enquanto vivermos, temos de aprender a viver. E eis aqui um ponto em que eu posso ensinar alguma coisa. Sabes o quê? Que mesmo o velho tem sempre algo a aprender. De resto, sempre que entro na escola, sinto vergonha da espécie humana. Como sabes, para chegar à casa de Metronate, é preciso passar à beira do Teatro de Nápoles. O teatro está sempre cheio, e é com todo o calor que o público se pronuncia sobre o talento dos flautistas. Qualquer trompista grego, qualquer arauto tem sempre assistência. Em contrapartida, na casa onde se investiga o que é um homem de bem, em que se aprende a ser homem de bem, há apenas meia dúzia de assistentes, e mesmo esses dão ao comum dos mortais a impressão de não terem nada de importante a fazer. Imbecis e preguiçosos, é como lhes chamam. Quanto a mim, podem troçar à vontade. Há que ouvir com serenidade os insultos da gente inculta, pois quem segue a via da moral só pode sentir menosprezo pelo menosprezo em que é tido. Continua Lucílio. Esforça-te porque não te suceda o mesmo que a mim, começar os estudos na velhice, e esforça-te tanto mais, quanto enveredaste por um estudo que dificilmente chegarás a dominar, mesmo na velhice. Até que ponto poderei progredir? Perguntas-me, até o ponto onde chegarem os teus esforços. De que estás à espera? O saber não se obtém por obra do acaso. O dinheiro pode cair-te em sorte, as honras serem-te oferecidas, os favores e os altos cargos poderão talvez acumular-se sobre ti. A virtude, essa, não virá ter contigo. Não é sem custo, sem grandes esforços, que chegamos a conhecê-la, mas vale bem a pena o esforço, porquanto de uma só vez se obtém todos os bens possíveis. De fato, o único bem é aquilo que é conforme a moral, nos valores aceitos pela opinião comum. Não encontrarás a mínima parcela de verdade ou de certeza, como tu achas que na minha última carta não te deixei bem explicado por que motivo eu te digo que o único bem é o bem moral. Em teu entender, é uma proposição que eu expus sem provas. Vou resumir-te concisa e logicamente tudo quanto já então te disse. Cada coisa é avaliada por uma qualidade específica. O valor da videira está na sua produtividade, o do vinho no seu sabor, o do veado na sua rapidez. O que nos interessa nas bestas de carga é a sua força, pois elas apenas servem para isso mesmo, transportar carga. Num cão, a primeira qualidade é o faro, se o destinamos a seguir a pista da caça. A velocidade, se queremos que ele persiga as feras. A coragem, se pretendemos que as ataque a dentada. Em cada ser, portanto, há uma qualidade que predomina, para cujo exercício nasce, e em virtude da qual é avaliado. Ora, qual é a qualidade suprema do homem? A razão. Graças a ela, o homem supera os outros animais e aproxima-se dos deuses. Por conseguinte, o bem específico do homem é a razão perfeita. Todas as suas restantes qualidades são-lhe comuns com os animais e as plantas. O homem tem força, também os leões. É belo, também os pavões. É veloz, também os cavalos. Não digo que em relação a todas estas qualidades ele seja superado. Nem me interessa qual a qualidade que o homem tem mais desenvolvida, mas sim qual é a sua qualidade única específica. O homem tem corpo, também as árvores têm capacidade de se mover instintiva e voluntariamente. Os animais e os vermes também. Tem voz, mas muito mais sonora. É a voz do cão, mais estridente a da águia, mais grave a do touro, mais doce e ágil a do roxinol.
Qual é a qualidade exclusiva do homem? A razão. Quando a razão é plena e consumada, proporciona ao homem a plenitude. Por conseguinte, uma vez que cada coisa, quando leva à perfeição a sua qualidade específica, se torna admirável e atinge a sua finalidade natural, e uma vez que a qualidade específica do homem é a razão, o homem torna-se admirável e atinge a sua finalidade natural, quando leva a razão à perfeição máxima. A razão perfeita chamamos a virtude, a qual é também o bem moral. Por isso, o único bem para o homem é aquele que é específico do homem. Neste momento, não estamos investigando o que seja o bem, mas sim em que consiste o bem próprio do homem. Se nenhum outro bem é exclusivo do homem além da razão, então a razão será seu único bem, embora venha combinada com as demais qualidades. Se um homem é mau, entendo que merece desaprovação. Se é bom, entendo que merece aprovação. Por conseguinte, o primeiro e único bem do homem é aquele que faz o homem incorrer na aprovação ou desaprovação. Tu não duvidas da realidade deste bem, duvidas apenas é que seja o único bem para o homem. Imagina um homem que possua tudo mais, saúde, dinheiro, numerosas estátuas de antepassados, átrio cheio de gente, mas que seja reconhecidamente mau. Tu condená-lo-ás. Imagina agora outro homem, carecido de tudo o que mencionei acima, nem dinheiro, nem abundância de clientes, nem nobreza, nem árvore genealógica, mas que reconhecidamente seja bom, dar-lhe-ás a tua aprovação. É este, portanto, o único bem do homem. Se alguém o possui, mesmo desprovido de todos os outros, merece a máxima consideração. Se não o possui, mesmo dotado em profusão de todos os outros bens, sujeita-se à condenação e rejeição dos demais. A condição do homem está no mesmo plano que a das restantes coisas. Ninguém diz que um navio é bom, por ser pintado de cores esplendorosas, ter um esporão de prata ou ouro, ter o teto dos camarotes ornado a marfim, ou por o seu carregamento ser de moedas ou objetos valiosos. O que se lhe exige é que seja equilibrado e sólido, que tenha as juntas bem calafetadas, e seja estanque, que seja capaz de aguentar o embate das ondas, obediente ao leme, veloz e resistente ao vento. Um gládio disse que é bom, não quando pende de um cinturão dourado, ou tem a bainha enfeitada de pedras preciosas, mas sim quando o gume é acerado para cortar, e a ponta capaz de fender todas as coraças. Não se exige a uma régua que seja bonita, mas sim que seja rigorosamente reta, ou seja, cada objeto é avaliado segundo a sua finalidade, segundo a sua qualidade específica. Por conseguinte, também na avaliação de um homem, é irrelevante a área das terras de cultura que possui, a quantidade de dinheiro que empresta a juros, o número de clientes, o preço do leito em que dorme, ou a transparência dos seus cristais. Interessa saber até que ponto ele é bom. Um homem será bom se a sua razão for desenvolvida e justa, e se estiver adequada à plena realização da natureza humana. É a isto que se chama virtude. Nisto consiste o bem moral, que é o único bem próprio do homem. Dado que só a razão dá perfeição ao homem, também apenas a razão o pode tornar perfeitamente feliz. Ora, o único bem do homem é aquele que só por si o pode tornar feliz. Nós chamamos igualmente bens a todos os outros que da virtude derivam e por elas são conformados, ou seja, a todas as obras realizadas por meio da virtude. Precisamente por este motivo é que a própria virtude será o único bem, porque sem ela, coisa alguma é um bem. Se todo o bem reside na alma, então será um bem, tudo quanto contribui para dar à alma firmeza, elevação, largueza. Ora, a virtude torna a alma mais forte, mais sublime, mais vasta.
Tudo mais, tudo que excita os nossos desejos, abate e amolece igualmente a alma, e enquanto parece elevá-la, apenas a incha, iludindo-a através de um cúmulo de vaidade. Por conseguinte, o único bem será aquilo que torna superior a nossa alma. Todas as ações praticadas ao longo da vida são reguladas pela consideração do que é conforme a moral, ou contrário a ela. É nesta consideração que residem os motivos de fazer ou não fazer qualquer ação. Dito por outras palavras, um homem bom fará aquilo que considera ser conforme a moral. Embora seja difícil, fá-lo-á ainda que acarrete prejuízo material. Fá-lo-á, mesmo que seja perigoso. Em contrapartida, não fará o que for imoral, mesmo que isso lhe proporcione dinheiro, prazer, poderio. Coisa alguma o desviará da moral, coisa alguma o aliciará a praticar uma vileza. Em conclusão, um homem que se dispõe a seguir a moral e a evitar o imoral, aconteça o que acontecer, um homem que ao longo da vida tenha sempre presentes, ao agir, estas duas considerações, que só é bem o bem moral, que não há mal senão o mal moral, um homem cuja virtude permaneça inalterada e se mantenha sempre igual a si mesma. Um tal homem tem na virtude o seu único bem, dando por adquirido que a virtude não pode deixar de ser um bem. Tal homem está ao abrigo da transformação, pois se a insensatez pode aceder à sabedoria, esta nunca pode retroceder até a insensatez. Já te referi, se bem te lembras, como tem havido pessoas que, por um mero impulso irrefletido, foram capazes de vencer situações geralmente objeto ou de desejo ou de temor, pelo comum dos mortais. Há exemplos de quem tem abandonado a riqueza, há exemplos de quem tenha posto a mão sobre as chamas, de quem não deixasse de sorrir em plena tortura, de quem retivesse as lágrimas nos funerais dos próprios filhos, de quem enfrentasse a morte com intrepidez. De fato, uma paixão, um movimento de cólera, uma ambição, podem chegar para que desprezemos o perigo. Ora, daquilo de que é capaz o instantâneo impulso da alma excitada por um qualquer estímulo, não será muito mais ainda a virtude, cuja força é contínua e não dependente de um ímpeto de momento? A virtude, cuja panágio é uma energia permanente? Daqui se conclui que situações superadas ocasionalmente pelos não sábios, mas vencidas sempre pelos sábios, não são em si mesmas boas ou más. O único bem é, por conseguinte, a virtude, a qual avança altaneira entre todos os graus da fortuna, ostentando total desprezo por ambos os seus extremos. Se aceitares a opinião, segundo a qual existe outra espécie de bem, que não o bem moral, o resultado será toda virtude tornar-se periclitante. Ou melhor, não nos será possível alcançar a virtude se visarmos outra coisa além dela própria. Uma semelhante opinião é contrária à razão, da qual provém todas as formas de virtude, e é contrária à verdade, a qual não pode existir sem a razão. Ora, toda opinião contrária à verdade é uma opinião falsa. Tu admites que necessariamente o homem bom deve manifestar o máximo respeito em relação aos deuses. Logo, ele aceitará com equanimidade tudo quanto lhe suceda, ciente como está de que tudo lhe sucedeu em conformidade com a lei divina, donde tudo procede. Sendo assim, para esse homem, o único bem é o bem moral. O seu modo de agir consiste em obedecer aos deuses, em não se encolerizar com os acidentes inesperados, em nunca deplorar a sua sorte, mas sim em aceitar o destino e em cumprir as suas determinações. Se admitirmos que há outro bem, além do bem moral, então seremos perseguidos pelo apego à vida e pelo apego às coisas que ornamentam a vida, o que é insuportável, infindável, indeterminado. Logo, o único bem é o bem moral.
o único que consente a justa medida. Já atrás disse que, caso considerássemos bens, coisas como a riqueza ou os cargos públicos, de que os deuses não usufruem, então teríamos de admitir que a vida dos homens comporta mais felicidade do que a vida dos deuses. Acrescenta agora que, se as almas permanecem depois de separadas do corpo, então a sua situação mantém-se mais feliz do que quando estavam unidas ao corpo. Sucede, porém, que, caso considerássemos como bens aquelas coisas que usamos por meio do corpo, as almas libertadas estariam numa situação inferior. Ora, é contrário às nossas convicções considerar as almas confinadas aos limites do corpo como mais felizes do que as já libertas e integradas no todo do universo. Também já disse que, considerando como bem aquilo que é comum aos homens e aos animais irracionais, seríamos constrangidos a pensar que os animais irracionais gozam de felicidade, o que é impossível de admitir. Tudo devemos suportar para garantirmos o bem moral, coisa que não teríamos de fazer caso houvesse outro bem além do bem moral. Apesar de já ter explanado amplamente essa questão na minha última carta, não quis deixar de retomar esta ideia e de passar em breve revista os pontos principais. É que nunca esta teoria aparecerá como verdadeira aos teus olhos, se tu não elevares o teu espírito, se não te interrogares sobre a tua disposição para morrer, caso as circunstâncias o exijam, pelo bem da pátria, de resgatares com a tua vida a salvação dos teus concidadãos, se te ofereceres a morte, não apenas com resignação, mas com alegria. Se fores capaz de agir desta maneira, é porque para ti só o bem moral é um bem, pois desprezas todos os outros bens, a fim de alcançar aquele. Vê de que força dispõe o bem moral. Tu serás capaz de morrer pela comunidade, e falo-ás sem hesitação, desde o momento em que te persuadas de que essa é a ação justa. Pode dar-se o caso de uma tão bela ação, ainda que, por um exíguo espaço de tempo, nos proporcionar uma imensa alegria. Embora o fruto de tal ação já não venha a refletir-se sobre o homem que, pelo seu ato, se eximiu às contingências da vida humana, pelo menos ser-lhe-á motivo de contentamento a contemplação do que vai fazer. Um homem corajoso e justo, quando prevê o que pode resultar da sua morte. A liberdade da pátria, a salvação de todos aqueles em cujo benefício arrisca a vida, sente-se possuído da máxima satisfação, e como que saboreia os perigos em que incorre, mas mesmo um homem, a quem é negada a alegria da contemplação do seu ato supremo e derradeiro, nem por isso hesitará em oferecer-se à morte, contentando-se com a convicção de agir conforme a justiça e o respeito pelo próximo. Podes apresentar-lhe argumentos a ver se o demoves. Pode dizer-lhe que o seu ato em breve será esquecido, ou que bem exígua será a gratidão dos seus concidadãos. Sabes o que te responderá? Todas essas considerações são exteriores ao meu ato, enquanto eu só penso no ato em si. Sei que é um ato conforme a moral, e por isso, onde quer que eu me guie e chame o bem moral, eu estarei presente. Este é, portanto, o único bem, um bem sentido não apenas por uma alma que já atingiu a perfeição, mas mesmo por qualquer homem que tenha um caráter nobre e virado para o bem. Tudo mais é irrelevante e transitório. A posse dos bens vulgares é uma fonte de preocupações. Podem os favores da fortuna acumulá-los para os seus possuidores, serão um peso, uma aflição e mesmo por vezes um acervo de ilusões. Nenhum destes grandes senhores que tu vês vestidos de púrpura é feliz, como felizes não são os atores trágicos. Aqui o argumento da peça concede o cetro e a clâmide perante o público. Avançam altaneiros nos seus coturnos, mas, terminada a peça, descalçam-se e regressam à estatura normal.
Nenhum destes homens, que as riquezas ou as honras elevam aos píncaros, é verdadeiramente grande. Apenas parecem grandes, porque os medimos em conjunto com a base onde se erguem. Ora, nenhum anão é grande, se empoleirar numa montanha, nenhum colosso diminuirá de tamanho, se estiver no fundo de um poço. Aqui reside o nosso erro, aqui está a origem das nossas falsas apreciações. Não avaliarmos as pessoas pelo que são, preferindo observá-las sempre em conjunto com os seus acessórios. Quando quiseres apreciar o verdadeiro valor de alguém, avalie as suas qualidades. Deves vê-lo sem adornos. Fora com os bens de família, fora com as honras e todos os demais embustes da fortuna, fora até com o próprio corpo. Observa assim a sua alma, as suas qualidades, a sua grandeza. Vê se essa grandeza é intrínseca ou extrínseca. Se um homem olha para o reluzir dos gládios com o olhar firme, se está convicto de que é indiferente a alma sair pela boca ou pela garganta, pode chamar feliz a esse homem. Se, quando se lhe dão a conhecer todos os tormentos físicos a que o acaso ou a prepotência dos poderosos o podem submeter, ouve sem tremer falar em prisões, em exílios, em outros vãos terrores que afligem as mentes humanas. Se é capaz de exclamar, sofrimento algum, ó Virgem, será para mim inédito ou inesperado. Tudo pressenti, tudo meditei no íntimo da alma. Para que pôr-me tudo isso diante dos olhos? Eu próprio sempre o tenho feito, e como homem que sou, estou preparado para a condição humana. O mal previamente pensado fere com menor violência. Só para os insensatos, para os seguidores da fortuna, é que a face do mal é inédita ou inesperada. Aliás, para os inexpertos, grande parte do mal reside na novidade, que de fato assim é, prova o fato de um mal habitual se tornar mais fácil de suportar. Por isso o sábio se vai habituando aos males futuros, vai tornando mais ligeiros, graças ao pensamento, aqueles males que, para os outros, se tornam ligeiros, graças ao hábito. Sucede-nos por vezes ouvirmos da boca de não filósofos frases deste tipo: eu sabia que ainda estava guardado para isto. O sábio, por seu lado, sabe que ainda está guardado para tudo, e assim, perante o que quer que lhe suceda, ele dirá sempre: já sabia. Fomos hoje surpreendidos pela chegada dos navios alexandrinos, que usualmente costumam partir primeiro, anunciando assim a próxima chegada dos restantes barcos. São conhecidos por navios correio. Foi com alvoroço que a Campânia os viu chegar. Em Putéolos, a multidão aglomerou-se nos moles, e, pelo próprio aspecto do velame, conseguiu distinguir, no meio da massa dos restantes, quais os navios alexandrinos. De fato, apenas estes conseguem manter desfraldada a vela pequena que todos os navios têm no alto do mastro. Motivo: a parte mais alta do velame é a que mais impele o navio. É no topo que mais se exerce a força do vento. Por isso, sempre que o vento aumenta de intensidade e se torna mais forte do que o desejável, a verga do barco é arreada. A ventania é menos violenta na parte mais baixa. Quando entraram em Capri e ultrapassaram o cabo onde se vê no rochoso cume o alto templo de Palas, enquanto os outros barcos tiveram de se contentar com a vela grande, a presença do Cíparo serviu para identificar os alexandrinos. Ao passo que toda a gente se precipitava para o cais, eu saboreava a minha própria indolência. É que, embora esperando correspondência do meu pessoal, não me precipitei a saber qual era por lá o estado dos meus negócios, quais os lucros obtidos. Já de há muito que perdas ou ganhos me não afetam. Ainda que eu não fosse velho, manteria a mesma opinião, mas nas circunstâncias presentes, mais energicamente a defendo. É que, por muitos diminutas que fossem as minhas posses,
sobrar-me-ia sempre mais viático do que via, e muito especialmente porque a via em que ingressamos não precisamos de percorrê-la até ao fim. Uma viagem fica incompleta se paramos a meio do caminho ou não atingimos o local pretendido, ao passo que a vida apenas é incompleta se for imoral. Onde quer que te detenhas, se o fizeres conforme a moral, a tua vida estará completa. Frequentemente temos de deter-nos com coragem e nem sempre por motivos de grande relevância. Aliás, os motivos que nos mantêm agarrados à vida não são de grande relevância. Tu conheceste perfeitamente Túlio Marcelino, um jovem calmo, precocemente envelhecido, que ao ver-se atacado de uma doença, embora curável, assaz prolongada, penosa, implicando cuidados extremos, começou a deliberar seriamente sobre a morte. Chamou vários amigos à sua casa. Uns, os medrosos, aconselhavam-no a fazer o que eles próprios fariam, nas mesmas circunstâncias. Outros, por adulação ou amabilidade, davam-lhe o conselho que julgavam mais agradável seria a deliberação de Marcelino. Um amigo nosso, de obediência estoica, homem notável, cheio de valor e coragem, tenho de dar aos seus méritos as palavras que ele merece. Foi, quanto a mim, aquele que o aconselhou com maior dignidade. Falou-lhe deste modo: meu caro Marcelino, não te tortures, como se estivesses deliberando sobre uma grande coisa. Viver não é uma grande coisa. Todos os teus escravos vivem, todos os animais vivem. O que é importante é morrer com nobreza, com plena consciência, com coragem. Repara quantos anos há, já que tu repetes sempre os mesmos atos: comer, dormir, fazer amor. A vida resume-se a este ciclo. Para desejar a morte, não é indispensável ser-se consciente, corajoso ou infeliz. Pode-se desejar a morte por tédio. Marcelino não carecia propriamente de quem o persuadisse, mas sim de quem o ajudasse. É que os escravos se recusavam a obedecer-lhe. O nosso estoico começou por os libertar do medo, demonstrando-lhes que os escravos só incorreriam em perigo se houvesse dúvidas sobre o caráter voluntário da morte do seu senhor. De resto, tão condenável era por parte dos escravos assassinar o senhor, como impedi-lo de suicidar-se. Em seguida, aconselhou o próprio Marcelino a que, por humanidade, tal como no fim dos banquetes se distribuem as sobras pelos escravos de serviço, ao terminar a vida, oferecesse alguma coisa àqueles homens que, durante a vida inteira, o serviram. Marcelino era homem de trato afável e liberal, mesmo do seu patrimônio, e assim distribuiu pelos escravos em lágrimas pequenas somas de dinheiro e dirigiu-lhes também palavras de consolação. Para morrer, nem recurso à arma branca, nem efusão de sangue. Passou 3 dias sem alimentar-se e mandou armar uma tenda dentro do quarto. Depois puseram lá uma banheira, onde Marcelino se instalou, e foram-lhe deitando por cima água quente, até que ele desfaleceu, sentindo nisso um certo prazer. E eu, que estou sujeito a frequentes desmaios, entendo bem esse prazer que nos dá a moleza do desfalecimento. Deixe-me espraiar por uma história que, com certeza, te não desagradará. Ficas a saber que a morte do teu amigo nada teve de difícil ou lamentável. Embora decidindo-se pelo suicídio, a sua morte foi suave. Marcelino evaporou-se desta vida. Também espero que a minha história não tenha sido inútil, pois muitas vezes as circunstâncias tornam necessária a presença de tais exemplos. Muita vez sucede de fato que deveríamos morrer e não queremos, ou que morremos mesmo sem o querer. Não há alguém tão estúpido a ponto de ignorar que, mais tarde ou mais cedo, há de morrer. No entanto, quando a morte se aproxima, as pessoas vacilam, tremem, choram. Não te parece o cúmulo da imbecilidade alguém chorar por não ter vivido 1000 anos atrás? Pois não é menos imbecil
alguém que chore por já não viver daqui a 1000 anos. As situações são idênticas. Não existiremos no futuro, tal como não existimos no passado. Um e outro espaço de tempo ser-nos-á alheio. Tu foste projetado para este ponto do tempo, por muito que o alargues. Até quando poderás alargá-lo? Por que choras? Por que anseias? Tudo será em vão. Não esperes alterar com preces o destino fixado pelos deuses. Os destinos estão determinados, de uma vez por todas, e prosseguem a sua marcha em obediência à lei eterna do universo. Tu irás para onde vai tudo ou mais. Que vês nisto de estranho? Nasceste já sujeito a esta lei. O mesmo já sucedeu ao teu pai, à tua mãe, a todos os teus avós, a todos os homens que viveram antes de ti e a todos os que viverão depois de ti. Uma mesma necessidade inelutável e inflexível domina todos os seres e arrasta-os consigo. Que multidão de gente não há para te seguir na morte, que multidão para nela te acompanhar. Creio bem que a tua coragem será maior se visses muitos milhares de pessoas a morrer ao mesmo tempo que tu, pois fica sabendo que no preciso momento em que tu vacilas ante a morte, muitos milhares de homens e de animais estão, de uma forma ou de outra, exalando a alma. Julgavas, se calhar, que não havias um dia de chegar ao ponto para onde sempre te encaminhaste? Não há estrada que não chegue ao fim. Pensas que irei agora citar-te exemplos de homens famosos? Não, vou citar-te exemplos de crianças. Ficou na história o gesto de um jovem da Lacônia, imberbe ainda, que ao ser feito prisioneiro, começou a gritar no seu dialeto dórico: "Nunca serei escravo", e comprovou as palavras pelos atos. A primeira vez que o mandaram desempenhar um trabalho servil e indigno, tratava-se de ir buscar um vaso para excrementos. Ele despedaçou a cabeça contra uma parede. Como pode alguém sujeitar-se a ser escravo, tendo a liberdade assim à mão? Não preferirias tu ver morrer assim um filho teu, a vê-lo chegar à velhice por cobardia? Como te deixas perturbar pela ideia da morte, se até crianças sabem enfrentá-la com coragem? Se não obedeces a bem ao destino, obedecerás a mal. Faz por vontade própria uma coisa que não tens poder para alterar. Não serás capaz de adotar a atitude desta criança e gritar: "Não serei escravo"? Desgraçado de ti, que serás servo dos homens, das coisas, da vida, pois a vida não passa de servidão, se nos faltar a força para morrer, que possuis tu ainda, para te alimentar a esperança. Já esgotaste todas as volúpias que te entravam e detêm. Nenhuma te trará novidade, nenhuma te não será odiosa à força de a saciares a todas. Já conheces o sabor do vinho e do hidromel. Que diferença faz então que pela tua bexiga passem 100 ou 1000 ânforas? Não passas de um filtro. Conheces na perfeição a que sabe uma ostra ou um rascaço. Os teus luxos não te reservarão para o futuro qualquer novidade. E aqui estão as coisas de que tanto te custa apartar-te. Que mais há ainda que possas lamentar perder? Os amigos? Tens a certeza de que és amigo de alguém? A pátria? Acaso a amas tanto que por ela atrases a hora da ceia? O sol? Se pudesses, até o apagarias, já que nada fizesse na vida digno da sua luz. Confessa que não é com saudade do Senado ou do foro, nem sequer da natureza, que tu te mostras relutante em morrer. Tu vais abandonar o mercado de que experimentaste todos os produtos. Tens medo da morte, mas esqueces-te dela mal te ponham à frente um prato de cogumelos. Dizes que sabe viver. Sabes mesmo? Tens medo da morte. E por quê? Essa tua vida não é igual à morte? Um dia que César ia passando pela Via Latina, aproximou-se dele um prisioneiro que ia numa leva de forçados, com uma barba caída até ao peito, e pediu-lhe que o matasse. Pois tu ainda estás vivo? Respondeu César. Aqui está o que devemos dizer, aqueles de quem a morte se aproxima.
Tens medo da morte. Então, ainda estás vivo? Há quem diga que pretende viver porque comete muitas boas ações, que a custo se resigna a subtrair-se aos deveres da vida, porque no seu desempenho põe o maior empenho e boa vontade. Ora essa, ignoras então que um dos deveres da vida é morrer? Tu não te eximes a nenhum dever, pois não é possível delimitar o número exato de deveres que tenhas de cumprir. Toda vida é sempre breve, em confronto com a ordem da natureza. Foi breve a vida de Nestor. Foi o Adessátia que mandou inscrever no túmulo. Vivia até os 99 anos. Podes ver pessoas que se gabam de uma idade proveta, mas quem a suportaria se durassem até os 100 anos? Na vida é como no teatro. Não interessa a duração da peça, mas a qualidade da representação. Em que ponto tu vais parar é questão sem a mínima importância. Para onde quiseres, mas dá à tua vida um fecho condigno. Lamento saber que sofres frequentemente de gripe e daquelas febres ligeiras e irritantes que as gripes prolongadas e já quase ininterruptas arrastam consigo. E lamento tanto mais, quanto eu próprio também experimentei esse tipo de doença. A princípio não me preocupei. A minha juventude era ainda capaz de aguentar as maleitas e de resistir bravamente aos ataques da doença. Mas, por fim, fui-me abaixo e cheguei ao ponto de ficar quase tuberculoso e reduzido a uma extrema magreza. Muitas vezes senti vontade de pôr termo à vida. O que me reteve foi a avançada idade do meu muito querido pai. Em vez de pensar no ardor com que seria capaz de enfrentar a morte, decidi pensar antes como ele desejaria ardentemente que eu não morresse. Assim impus a mim mesmo a obrigação de viver, e a verdade é que, por vezes, continuar vivo é dar mostras de coragem. Antes de dizer-te como é que me consolava da doença, dir-te-ei apenas isto: o próprio fato de me resignar a estar doente já me servia de remédio. De fato, formas dignas de consolação acabam por tornar-se medicamentos, e tudo quanto nos fortalece a alma transforma-se em benefício para o corpo. Os meus estudos restituíram-me a saúde. É a filosofia que devo à minha convalescença, à minha recuperação. A ela devo a vida. Aliás, a menor dívida de gratidão que tenho para com a filosofia. Também contribuíram para eu recuperar a saúde os meus amigos. Nos seus conselhos, na sua companhia, na sua conversa, encontrei uma grande consolação. Lucílio, meu excelente amigo, nada ajuda tanto um doente a recuperar como a afeição dos amigos. Nada é mais eficaz para afastar de nós a expectativa e o medo da morte. Digo-te, eu imaginava que continuaria a viver, não já na companhia deles, mas através da sua memória. Dava-me a sensação de que não exalaria definitivamente a alma, mas sim que a confiaria nas suas mãos. Estes pensamentos deram-me a força de vontade para me ajudar a mim mesmo e para suportar todos os sofrimentos. O cúmulo da infelicidade seria, isso sim, ter perdido a vontade de morrer e, simultaneamente, não ter coragem para viver. Recorre tu também a remédios idênticos a estes. O médico há de indicar-te até que ponto podes andar a pé ou fazer exercícios. Ele te dirá que não caias na indolência, que é o que a falta de forças tem tendência a fazer. Prescrever-te-á que leias em voz alta, como forma de exercício, para as tuas vias respiratórias bloqueadas, que andes de barco para o balanço ginasticar os teus pulmões. Dir-te-á o que podes comer, quando é que deverás beber vinho, para ganhar força, ou quando o deves evitar, para não provocar e aumentar a tosse. O remédio que eu, por minha parte, te receito é válido, não apenas para a tua doença, mas para toda a tua vida. Despreza a morte. Nenhum motivo de tristeza pode haver quando nos libertamos do medo de morrer. Em qualquer doença,
Há 3 fatores importantes a ter em conta: o medo de morrer, a dor física, a proibição temporária dos prazeres. A respeito da morte, já te disse o suficiente. Acrescentarei apenas que o medo dela não é derivado da doença, mas da natureza humana. Muitos homens ouvem: aqui a doença adiou uma morte iminente. A sua salvação deveu-se à suposição de que estavam às portas da morte. Tu hás de morrer um dia, não por estares doente, mas sim por estares vivo. E esta lei da natureza é válida, mesmo quando estiveres de boa saúde. Quando recuperares, terás escapado apenas a uma doença, não à morte. Voltemos agora ao aspecto mais penoso. É certo que a doença implica grandes dores físicas, mas o próprio fato de serem intermitentes torna suportáveis. A intensidade de uma dor muito aguda tem o seu fim. É impossível alguém sentir uma dor enorme durante muito tempo. Vê como a natureza foi benévola conosco, a ponto de fazer com que a dor fosse ou suportável ou de curta duração. As dores mais fortes localizam-se nas partes mais delgadas do corpo, os nervos, as articulações e todos os setores mais afilados. É onde se sente uma dor mais intensa, quando precisamente a moléstia se limita a um espaço diminuto. No entanto, mesmo estas partes do corpo ficam entorpecidas e acabam por deixar de sentir a dor devido à própria intensidade da dor, ou porque o sopro vital, vendo vedada a sua via normal, segue outro curso menos favorável e perde aquela energia própria, graças à qual nos faz mover, ou porque os humores infectados, deixando de ter um espaço aonde afluir, forçam a passagem por outro lado e tiram a sensibilidade àqueles pontos do corpo que inundam exclusivamente. Deste modo, as dores da gota, quer dos pés, quer das mãos, bem como as dores nas vértebras ou nos nervos, como que descansam, assim que entorpecem as próprias partes do corpo em que se localizam. Em todos estes casos, as primeiras manifestações da dor são difíceis de suportar, mas com a duração diminuem de intensidade, até que o entorpecimento acaba por pôr termo à dor. As dores de dentes, dos olhos, dos ouvidos são precisamente muito intensas, porque se situam em parte do corpo muito diminutas, como afinal de contas sucede com a própria dor de cabeça. Mas se a dor for muito aguda, acaba por gerar como que um adormecimento, uma insensibilidade. Aqui tens outra forma de te consolares das dores intensas. Se sentires dores muitíssimo agudas, acabas por necessariamente deixar de senti-las. As pessoas inexperientes vencem em grandes dificuldades para superar as dores físicas, precisamente porque não se acostumaram a contentar-se com a vida da alma e dão, portanto, ao corpo uma grande importância. Por isso mesmo, o homem entregue de coração à sabedoria separa a alma do corpo e ocupa-se mais da primeira, a sua parte melhor, de natureza divina, e apenas dá ao corpo, frágil e sempre queixoso, os cuidados estritamente indispensáveis. Mas dir-se-á, é penoso privarmos-nos dos prazeres habituais, deixar de comer, passar sede, passar fome. Os primeiros tempos de jejum são naturalmente penosos, mas depois o apetite vai decrescendo, até porque os órgãos através dos quais se nos desperta o apetite se vão cansando e perdendo as forças. O estômago torna-se preguiçoso e mesmo as pessoas ansiosas por comida acabam por sentir repugnância pelos alimentos. Os próprios desejos cessam. Afinal, não custa nada passar sem uma coisa que se deixou de desejar. Acrescenta a isto que toda e qualquer dor física está sujeita a intermitências ou, pelo menos, diminui de intensidade. Acrescenta a isto que é possível precavermos-nos contra a dor, tomando remédios quando ela está para chegar. De fato, não há dor que se não faça anunciar, porquanto regressa habitualmente em circunstâncias já conhecidas.
e toda doença é fácil de suportar, desde que não liguemos importância à ameaça mais grave que ela implica. Não comeces tu a fazer os teus males mais graves do que são e a afligires-te com queixumes. Toda a dor é ligeira quando não a julgamos a partir da opinião comum. Se, pelo contrário, começares a exortar-te a ti mesmo e a dizer: isso não é nada, ou pelo menos não é nada de importância, o que é preciso é paciência. Isto passa já. Pelo próprio fato de considerares ligeiras as tuas dores, já estás a torná-las de fato ligeiras. Todos os nossos juízos estão suspensos da opinião comum. Não são apenas a ambição, o luxo, a avareza, que se regulam por ela. Também sentimos as dores de acordo com a opinião. Cada um só é desgraçado na justa medida em que se considera tal. Em meu entender, há que pôr termo às lamentações por dores já passadas e que evitar palavras tais como: nunca alguém esteve tão mal como eu. Que dores, que sofrimentos eu padeci. Ninguém imaginava que eu iria recuperar. Quantas vezes a família chegou a chorar-me e os médicos a abandonarem-me como morto. Os supliciados na mesa de tortura não sofrem tormentos iguais aos meus. Mesmo que tudo isto fosse verdade, pertence já ao passado. O que é que se ganha em ressentir os sofrimentos passados? Qual a vantagem de, por o ter sido uma vez, se continuar a sentir desgraçado? E não é verdade que toda a gente exagera consideravelmente os próprios males, mentindo afinal a si mesma. Ao fim e ao cabo, uma coisa penosa de suportar torna-se agradável quando a vemos já no passado. Sentir prazer com o termo da própria infelicidade é um sentimento natural. Há, portanto, dois sentimentos que devemos eliminar decididamente: o medo do futuro e a recordação da desgraça já passada. Esta já não me diz respeito. O primeiro ainda o não faz. Perante uma situação difícil, há que dizer apenas: um dia, quem sabe, até isto nos será grato recordar. Um homem tem que lutar contra a dor, de alma e coração. Se ceder à dor, será vencido, mas se juntar contra ela todas as suas forças, sairá vencedor. O que hoje fazem quase todas as pessoas é atrair sobre si a ruína a que deviam tentar obstar. Imagina um muro, já todo inclinado a ameaçar cair. Se lhe escavares os fundamentos, o resultado será ele desabar com mais violência. Mas se lhe meteres ombros, se tentares escorá-lo, ele aguentar-se-á. Quantas pancadas não apanham os pugilistas no rosto e em todo o resto do corpo? No entanto, submetem a essa tortura apenas pela ambição da glória, e não apanham pancadas apenas porque lutam, mas também para que possam lutar. O próprio treino já é uma tortura, pois também nós devemos superar todos os confrontos, embora a nossa recompensa não seja uma coroa, uma palma ou um toque de trombeta a fazer silêncio no estádio para que se proclame o nosso nome. O nosso prêmio estará na virtude, na firmeza de alma, na paz interior, para todo o sempre conquistada, desde que uma só vez, em qualquer confronto, fomos capazes de dominar a fortuna. Sinto uma dor aflitiva. E então, sente-la menos, se diante dela te portares cobardemente? Na guerra o inimigo é mais perigoso para os soldados fugitivos. Semelhantemente, qualquer contrariedade fortuita torna-se mais grave quando, em vez de resistir, lhe viramos as costas. Mas é mesmo aflitiva. E depois? Então, nós somos fortes e só pegamos em coisas leves? O que é que preferes? Uma doença prolongada ou um ataque muito forte, mas de curta duração? Uma doença prolongada tem altos e baixos, está sujeita a recaídas, exige necessariamente grande lapso de tempo, quer para se declarar, quer para se extinguir. Uma doença muito grave, mas breve, pelo contrário, fará uma de duas coisas: ou acaba com o doente, ou acaba ela.
Que diferença há entre não existir a doença ou não existir eu, se em ambos os casos a dor deixa de sentir? Outra coisa salutar a fazer é desviar a atenção para outros pensamentos, em vez de se estar a pensar na dor. Pensa em todos os atos que cometeste com retidão e coragem. Discute contigo mesmo causas justas. Exercita a memória, recordando todos os exemplos que suscitaram algum dia a tua admiração. Vir-te-ão a lembrança 1001 exemplos de homens que, à força da energia, saíram vencedores da própria dor. Este, enquanto por sua ordem lhe laqueavam as varizes, continuou como se nada fosse a ler o seu livro. Aquele nunca parou de rir, enquanto seus algozes, tanto mais irritados quanto mais ele ria, experimentavam nele todos os instrumentos que a crueldade lhes oferecia. Se o riso pôde vencer a dor, como não há de vencê-la a razão? Pode falar-me do que te apetecer, das tuas gripes, da tosse forte e contínua, que te arranca bocados dos pulmões, da sede, dos teus membros distorcidos, pelas múltiplas deformações das articulações. Piores ainda são o fogo, a mesa da tortura, as placas incandescentes aplicadas sobre feridas entumecidas, para as reabrir, para as cavar ainda mais fundas. No entanto, submetido a estes tormentos, houve alguém que não gemeu, mas que não implorou, mas que não respondeu ao interrogatório, mais ainda que riu e com toda a alma. Perante este exemplo, já sentes coragem para fazer pouco da dor? Poderá objetar-se que a doença não deixa as pessoas agir, impede-as de cumprirem as suas obrigações. Vejamos, a falta de saúde afeta o teu corpo, mas não o teu espírito. Ou seja, podem impedir um corredor de usar as pernas, um sapateiro ou outro qualquer artífice de usar as mãos. Mas se tu estás habituado a usar o espírito, poderás continuar a aconselhar e a ensinar, a ouvir e a aprender, a investigar e a relembrar. Vamos lá ver. Tu julgas que, se fores um doente paciente, ficas impossibilitado de agir? Não ficas. Mostra aos outros que a doença pode ser superada, ou pelo menos tolerada. Acredita no que te digo, mesmo quando se está acamado, há ensejo para manifestar virtude. Não é só em combate, de armas na mão, que se pode dar mostras de uma alma corajosa e intrépida ante o perigo. O homem de coragem, até jazendo no leito, se impõe. Aqui tens matéria para agires. Luta valorosamente com a tua doença. Se ela te não dominar, te não subjugar, darás aos outros um belo exemplo. Oh, que manancial de glória nós obteríamos se os outros nos contemplassem na doença. Contempla-te a ti mesmo, dá a ti mesmo motivos para te sentires contente contigo. Também devemos pensar que há dois gêneros de prazer. A doença diminui os prazeres corporais, embora os não elimine. Pelo contrário, vendo bem até os estimula. É quando se tem sede, que melhor sabe a bebida, e quando se está com fome, é quando a comida mais apetece. Em suma, agarramos com mais avidez, algo de que habitualmente estamos proibidos. Os prazeres do espírito, contudo, que são muito superiores e seguros, esses nenhum médico os proíbe ao doente. Quem se entrega a estes prazeres e os aprecia devidamente, não atribui a menor relevância às seduções dos sentidos. Que infeliz doente! Por quê? Porque não deita neve no copo para refrescar o vinho, porque não reaviva com gelo moído a frescura da bebida que preparou numa taça enorme, porque lhe não servem à mesa ostras do lago Lucrino, abertas no momento, porque enquanto janta, não anda à volta dele uma multidão de cozinheiros, trazendo para a sala os próprios fogareiros, onde se cozinham os pratos. Sim, porque este é o último requinte da moda, para a comida não arrefecer, para que não chegue às bocas calejadas. Sem ser a ferver, a cozinha transfere-se para a sala de jantar. Que infeliz doente, pois coma só o que é capaz de digerir.
Não ponham à vista dele um javali, que ele rejeita, como se fora carne de segunda, indigna de sua mesa. Não lhe apresentem nas travessas um monte de peitos de aves, já que ver as aves inteiras lhe provoca enjoo. Que infelicidade é a dele! Comerá como pessoa que está doente, ou melhor dizendo, como alguém que finalmente está de boa saúde. Quanto a nós, não teremos dificuldade em suportar tudo isto, as poções, a água quente e outras coisas ainda, que pareçam intoleráveis às pessoas requintadas e emasculadas pelo luxo, mais doentes afinal do espírito que do corpo. Basta para isso que deixemos de ter horror à morte e deixaremos de o ter, desde o momento em que conheçamos os limites do bem e do mal. Neste caso, nem a vida nos causará fastídio, nem a morte temor. Um homem habituado à contemplação das coisas mais diversas, elevadas, divinas, nunca pode sentir-se farto de viver. É a ociosidade, sem energia, que costuma tornar a vida odiosa. A quem percorre a natureza, nunca a verdade se tornará fastidiosa. Pelo contrário, fartá-lo-ão, sim, as falsas aparências. Um tal homem, se a morte lhe vem bater à porta, ainda que o ceife na força da vida, nem por isso deixa de atingir os benefícios que lhe daria uma existência prolongada. Esse homem conhece a natureza em grande parte, sabe que os valores morais não aumentam com o tempo. Aos outros, os que medem a vida segundo seus prazeres vãos, e por isso mesmo infindáveis, a esses toda a vida se afigura necessariamente breve. Entretanto, vai-te entretendo com estas meditações, mas não deixes de arranjar tempo para me escrever. Um dia virá em que nós nos possamos juntar e conviver de novo, e por muito breve que esse momento seja, a nossa capacidade para aproveitá-lo fá-lo-á parecer longo, conforme diz Posidônio. O único dia da vida de um sábio é mais rico do que a existência interminável de um ignorante. Agarra-te por agora a este princípio, assimila-o bem, não sucumbir com a adversidade, não confiar na felicidade, ter sempre diante dos olhos a arbitrariedade da fortuna, como se ela houvesse mesmo de fazer tudo o que lhe é possível fazer. O que esperamos longamente torna-se mais fácil de aguentar quando nos atinge. Aguardo uma carta em que me descrevas todas as novidades que encontraste durante o périplo da Sicília, incluindo informações exatas acerca de Caríbides. Quanto a Sila, sei perfeitamente que não passa de um rochedo e nem sequer muito perigoso para a navegação, mas de Caríbides estou interessado em saber se corresponde à lenda. Se fores observar o local, e é inegável que merece uma visita tua, informa-me se é um único vento que provoca o turbilhão, ou se é a ventania soprando em todas as direções, que transforma o mar em sorvedouro. Também pretendo saber se é verdade que um objeto sorvido nesse remoinho marítimo é arrastado por muitas milhas sob as águas para voltar à superfície perto da costa de Tauromênio. Se me transmitirem todos estes dados, então atrever-me-ei a pedir-te que, em minha honra, subas ao alto do Etna. De acordo com certos autores, a montanha vai sendo consumida e diminui de altitude, o que eles deduzem de antigamente o Etna ser visível aos navegantes de uma distância um tanto maior. O fenômeno pode explicar-se não por uma diminuição de altitude da montanha, mas sim por as chamas internas se acalmarem e serem projetadas com menor energia e amplitude. Pelo mesmo motivo, vemos a coluna de fumaça mais reduzida durante o dia. Nenhuma das duas explicações é inverossímil. Pode suceder que uma montanha diariamente devorada pelo fogo diminua de tamanho, mas pode suceder também que conserve o mesmo tamanho, por as chamas não corroerem a própria montanha, antes, concentrando-se em algum vale subterrâneo, transbordarem e irem alimentar-se no outro local. O Etna seria, neste caso, não pasto, mas
apenas local de passagem para o fogo. A Analícia, uma região muito conhecida, a que os indígenas dão o nome de Hefestion, na qual o solo está perfurado em muitos locais, dando passagem ao fogo, que aliás se espalha sem qualquer prejuízo para a vegetação. É um fato que a dita região é muito fértil e toda coberta de ervas. As chamas, em vez de consumirem tudo, parecem ter perdido as forças e limitam-se a brilhar. Deixemos esta questão por agora. Voltarei à porta quando tu me disseres a que distância do cume do monte se estendem as neves que nem o verão derrete, a tal ponto elas se mantêm incólumes, apesar da vizinhança do fogo. Aliás, não me atribua só a mim esta curiosidade, mesmo que ninguém de tal te incumbisse, tu serias louco bastante para querer satisfazê-la. Que presente queres tu que eu te ofereça, para te dissuadir de incluires no teu poema a descrição do Etna e renunciares a um motivo que tem atraído todos os poetas, tema que nem o fato de Virgílio o ter desenvolvido impediu Ovídio de também o tratar, tal como ambos esses poetas não dissuadiram Cornélio Severo de igualmente o versar. De resto, foi este um tema que se prestou a todos eles em abundância. Parece-me a mim que os poetas mais antigos, longe de esgotarem o assunto, apenas indicaram os tópicos a desenvolver. Há grande diferença entre um tema já esgotado e outro meramente aludido. Neste caso, a matéria vai dia a dia ganhando amplitude, e as exposições já feitas não impedem a feitura de outras novas. Pode também dizer-se que a situação do último poeta da lista é privilegiada, pois encontra à sua disposição imagens já feitas que, inseridas em novo contexto, ganham diferente coloração. Utilizar tais imagens não é, de modo algum, um furto, porquanto elas já são do domínio público. Ou eu não te conheço, ou o tema do Etna faz-te crescer a água na boca. Aí estás tu, cheio de vontade de escrever um grande poema, tão bom como os já existentes. Digo tão bom, porque da tua modéstia não se pode esperar mais, tal é ela que, julgo bem, te levaria a refrear o teu talento, se corresses o risco de escrever melhor que os antigos. Tanta é a veneração que por ele sentes. Entre outras vantagens, a sabedoria também tem isto de bom: só se pode ser ultrapassado por outro durante a fase de ascensão. Quando se chega ao cume, não mais subsistem diferenças. A sabedoria é um estado constante, não passível de qualquer incremento. Acaso o Sol pode aumentar de tamanho ou a Lua sair da sua órbita? Os oceanos também não crescem. O mundo conserva sempre a sua forma e as suas medidas. Todos os seres que atingiram as suas medidas ideais já não podem aumentar, e por isso todos os homens que atingirem a sapiência são de valor inteiramente idêntico. De entre eles, cada um terá as suas qualidades próprias. Um poderá ser mais afável, outro mais desembaraçado, outro de palavra mais pronta, outro dotado de maior eloquência. Mas o ponto que nos interessa, a sapiência que gera a beatitude, essa será igual entre todos eles. Se o teu Etna pode ser interiormente consumido e ruir sobre si mesmo, se a ação contínua das chamas tem força para destruir essa imponente montanha, visível da vastidão do mar, isso ignoro-o. A virtude, contudo, não há chamas ou catástrofes que a abatam. A sua majestade é a única, que não admite decréscimo. Não pode ser aumentada, tal como não pode ser reduzida. À semelhança dos corpos celestes, a sua magnitude é constante. Esforcemo-nos, pois, para nos elevarmos até ela. Muito do trabalho necessário já está feito, ou melhor, para dizer a verdade, não muito. Quando partimos do mais baixo grau, tornarmos-nos melhores não significa atingir o bem. Alguém se orgulha dos seus olhos só por vislumbrar a claridade do dia? O homem que vê o sol luzir através do nevoeiro
se tem razão para se mostrar contente de ter já escapado às trevas, nem por isso goza plenamente dos benefícios da luz. A nossa alma só terá motivo para se congratular quando, liberta das trevas em que ainda se debate, não se limitar a ver uma débil luminosidade, mas receber em pleno a luz do dia, quando for restituída ao espaço celeste, e reocupar o lugar que era o seu antes do nascimento. É para lá que a chama o seu estado primordial, e lá poderá a nossa alma residir, mesmo antes de subtrair-se à prisão do corpo, desde que, expulsando por completo os vícios, se eleve sutil e pura até ao pensamento divino. Aqui tens o nosso objetivo, caríssimo Lucílio, esta meta para onde devemos dirigir-nos com todo o empenho, ainda que poucos ou mesmo ninguém saiba do nosso esforço. A fama é para a virtude como uma sombra, segue ainda que esta o não pretenda. Ora, a sombra umas vezes precede-nos, outras projeta-se para trás de nós. O mesmo se passa com a fama, que umas vezes nos precede com a maior evidência, e outra só nos alcança mais tarde, mas tornando-se tanto maior quanto mais tardia, quando já toda a inveja se desvaneceu. Quanto tempo não se julgou que Demócrito era louco, como foi diminuta a celebridade de Sócrates. Quanto tempo ignorou Roma o valor de Catão, a quem rejeitou, a quem só apreciou na justa medida quando o perdeu. A pureza e a virtude de Rutílio permaneceriam ignoradas se ele não tivesse sido vítima de uma injustiça, mas refugiram à luz do dia quando a violência se abateu sobre ele. Porventura, não se mostrou ele grato ao destino e aceitou com entusiasmo o exílio que lhe impuseram? Estou te falando de homens a quem a fortuna, ao mesmo tempo que os abateu, tornou famosos. Mas quantos outros não alcançaram sucesso senão após a morte? E quantos ainda a fama, mais do que envolver, não foi, por assim dizer, exumar? Vê a multidão, e não só de gente culta, mas mesmo de pessoas pouco letradas, que hoje pasma de enlevo por Epicuro, esse Epicuro que viveu nos arredores de Atenas, sem que a cidade desse pela sua presença. Muitos anos depois de o seu amigo Metrodoro ter falecido, Epicuro, numa carta em que calorosamente se referiu à amizade que unira a Metrodoro, escreveu a terminar que, no meio da sua felicidade, nem ele nem Metrodoro em nada se sentiram lesados pelo fato de a nobre Grécia não só os ter ignorado, mas mesmo quase lhes não conhecer os nomes. Não é verdade que Epicuro só foi descoberto depois de terminados seus dias. Não é exato que só então a sua fama resplandeceu. O próprio Metrodoro também afirma numa carta que tanto ele como Epicuro eram pouco conhecidos, mas acrescentou que depois da morte de ambos, grandemente famosos seriam os que se dispusessem a seguir os seus ensinamentos. A virtude nunca passa despercebida, mas se passar, isso em nada diminui. Um dia virá que traga ao conhecimento de todos a virtude ignorada, e como que soterrada pela perversidade da sua época. Quem só pensa nos seus conterrâneos veio a este mundo para proveito de escasso número. Muitos milhares de anos e de gerações se sucederão. Pensa na posteridade, ainda que a inveja dos teus coetâneos cubra de silêncio teu nome. Outros homens virão, capazes de te julgarem sem má vontade, nem parcialidade. Se a glória dá algum valor à virtude, esse valor nunca perecerá, não chegará aos nossos ouvidos o que os pósteros dirão de nós. Mas de certo, nas suas palavras, embora sem o sentirmos, continuaremos a ser uma presença. Vivo ou morto, todo homem tirou benefício da virtude, na condição de a ter praticado com sinceridade, de não a ter usado como mero adorno postiço, de ter agido sempre de forma idêntica perante os visitantes, quer estes se fizessem anunciar, quer, pelo contrário, lhe surgissem diante inesperadamente.
De nada vale a hipocrisia. Podem alguns deixar-se iludir por uma ligeira afetação de virtude, superficialmente afivelada no rosto. A verdade, essa, é sempre constante em todos os pormenores. As aparências ilusórias carecem de solidez. Toda mentira é frágil e imediatamente se denuncia como tal, se analisares com atenção. Hoje tenho o tempo todo por minha conta. Benesse que fico devendo menos a mim próprio do que a realização de uma esferomaquia e a atração que tal espetáculo exerceu sobre todos os possíveis importunos. Ninguém virá interromper-me, ninguém impedirá o curso das minhas meditações, que assim, com esta certeza, prossegue com maior firmeza. Não ouvirei de vez em quando a porta abrir-se, não verei afastar-se a cortina do meu gabinete. Poderei prosseguir em paz e sossego, o que é tanto mais necessário para quem caminha sozinho, seguindo a sua própria via. Não pretendo negar que sigo os meus predecessores. Claro que os sigo, mas reservando-me o direito de descobrir, alterar ou abandonar alguma ideia. Não sou escravo dos meus mestres, apenas lhes dou o meu assentimento. Mas creio que falei demais, quando me gabei de poder gozar uma tarde de silêncio e um retiro livre de interrupções. Agora mesmo me chega aos ouvidos um enorme clamor vindo do estádio, o qual, se me não corta o pensamento, pelo menos o desvia para a consideração do fenômeno desportivo. Põe-me a pensar na quantidade dos que exercitam o físico e na escassez dos que ginasticam a inteligência, na afluência que têm os gratuitos espetáculos desportivos e na ausência de público durante as manifestações culturais. Enfim, na debilidade mental desses atletas de quem admiramos as espáduas musculadas. E penso sobretudo nisto: se o corpo pode, à força de treino, atingir um grau de resistência tal que permite ao atleta suportar a um tempo os murros e pontapés de vários adversários, que o torna apto a aguentar um dia inteiro sob um sol abrasador numa arena escaldante, todo coberto de sangue, não será mais fácil ainda dar à alma uma tal robustez que a torne capaz de resistir sem ceder aos golpes da fortuna, capaz de erguer-se de novo ainda que derrubada e espezinhada? De fato, enquanto o corpo, para se tornar vigoroso, depende de muitos fatores materiais, a alma encontra em si mesma tudo quanto necessita para se robustecer, alimentar, exercitar. Os atletas precisam de grande quantidade de comida e bebida, de muitos ungüentos, sobretudo de um treino intensivo. Tu, para atingires a virtude, não precisarás de despender um tostão em equipamento. Aquilo que pode fazer de ti um homem de bem existe dentro de ti. Para seres um homem de bem, só precisas de uma coisa: a vontade, em que poderás exercitar melhor a tua vontade do que no esforço para te libertares da servidão que oprime o gênero humano. Essa servidão, a que até os escravos do mais baixo extrato, nascidos, por assim dizer, no meio do lixo, tentam por todos os meios eximir-se. O escravo gasta todas as economias que fez, à custa de passar fome, para comprar a sua alforria. E tu, que te julgas de nascimento livre, não estás disposto a gastar um centavo para garantires a verdadeira liberdade? Escusa de olhar para o cofre, que esta liberdade não se compra. Por isso te digo que a liberdade a que se referem os registros públicos é uma palavra vã, pois nem os compradores, nem os vendedores da alforria a possuem. O bem que é a liberdade, terás tu de dá-lo a ti mesmo, de o reclamar a ti mesmo. Liberta-te para começar do medo da morte, já que a ideia da morte nos oprime como jugo, depois do medo da pobreza. Para te convenceres de que a pobreza não é em si um mal, bastar-te-á comparares o rosto dos pobres com o dos ricos. Um pobre ri com mais frequência e convicção. Nenhuma preocupação o aflige profundamente. Mesmo que algum cuidado se insinue nele, depressa passará,
como nuvem ligeira. Em contrapartida, aqueles a quem o vulgo chama afortunados exibem uma boa disposição fingida, carregada, contaminada de tristeza, e tanto mais lamentável quanto, muitas vezes, nem sequer podem mostrar-se abertamente infelizes. Antes se veem forçados entre desgostos que lhes roem o coração, a representarem a comédia da felicidade. Eu sirvo-me frequentemente deste exemplo, pois nenhum outro exprime com mais eficácia a farsa que é a vida humana, farsa em que desempenhamos papéis para que não somos fadados. O ator que entra faustosamente em cena e proclama com arrogância: sou o rei de Argos. Pélope deixou-me este reino, o território do Istmo, batido pelas águas do Helesponto e pelas do Mar Jônio. Não passa de um escravo que recebe 5 modes de trigo e outros tantos dinheiros como salário. Aquele outro que grita com insolência e grosseria, inchado com a presunção da própria força: se não paras, Menelau, cairás às minhas mãos. Esse é pago ao dia e dorme numa manta de retalhos. O mesmo podemos dizer de todos estes efeminados que viajam de liteira, suspensos acima do comum dos mortais, e olhando o vulgo de cima. A sua felicidade não passa de encenação. Deixa-os dos seus adornos, eles só te causarão desprezo. Se fores comprar um cavalo, mandas primeiro tirar a manta que o cobre. Se um escravo, mandas despilo, não vai ele ter qualquer mazela. Por que então avaliar o valor dos homens pelo vestuário? Os vendilhões, esses é que, quando notam algum defeito no escravo, o tratam de cobrir de ornamentos, e o resultado é que os compradores desconfiam quando vem muito adorno. Quando o escravo tem uma perna ou um braço muito enfeitado, mandamo-lo tirar a roupa e mostrar o corpo. Conheces os turbantes com que os reis citas ou sármatas enfeitam a fronte? Se quiseres avaliar em si mesmo o valor total de algum deles, tens de tirar-lhes todas essas faixas. Quanta maldade não podem elas esconder. Mas para que falar dos outros? Pensa em ti. Se quiseres saber quanto vales, não atendas aos teus rendimentos, à tua casa ou à tua posição social. Olha sim para dentro de ti, em vez de, como agora, acreditares no valor que os outros te atribuem.